Muito bem. Boa noite oficialmente a todos, né? Bem-vindos aos amigos que estão aqui pela primeira vez. Sejam sempre bem-vindos. E o pessoal de casa, que, como disse o André, conseguimos ter o pessoal de casa com a gente hoje, graças à internet ter voltado. Hoje nós vamos falar de um tema que toca os nossos corações, porque não só é voltado à nossa evolução espiritual, como sempre, né? Mas também é para o nosso bem-estar agora, neste momento, todos os momentos, enquanto a gente está aqui. Então, nós vamos falar: liberte-se das mágoas e viva feliz. Então, aí alguns já até imaginam do que nós vamos falar, né? Mas é sempre bom relembrar. Primeiro ponto é falar sobre felicidade. Está dando para ler aí? Né? A felicidade que nós normalmente pensamos, né? É uma felicidade muito terra a terra, né? Essa felicidade ou alegrias são, às vezes, errôneas para a gente, porque nós ficamos focados nesse lado material. Tem nada de problema de curtir o lado material, né? Não existe problema, não é isto. Mas depende de como nós estamos apegados ou não àquilo que nós conquistamos da matéria. Se tudo que nós pensarmos em felicidade for voltado a ter alguma coisa, né? A gente sabe que quando a gente conquista aquela coisa, a gente já está querendo a próxima, não é assim? Não é algo que nos preenche, é temporário, é circunstancial. Quando nós buscamos a felicidade, a alegria somente nas festividades, né? Naqueles momentos no dia a dia, né? A festa de aniversário, a formatura, o casamento, essas coisas assim, também são coisas boas, mas também passam, não é? Então, nós estamos pensando numa felicidade um pouco mais duradoura. Nós vamos falar em ser feliz, mas voltado nós como espíritos imortais. Essa felicidade associada a esses valores morais, intelectuais, também a nossa capacidade de amar tudo aquilo que nós não perdemos aqui, né? Tudo aquilo que nós, ao deixarmos essa vida material, voltarmos à espiritualidade, nós levamos conosco. Aquilo que for conquistado é nosso. Ninguém rouba e nós não perdemos. Esse é o tipo de felicidade que nos interessa conquistar mais, não é? Afinal, nós somos espíritos. Estamos vivenciando agora uma experiência encarnada. Lembra? Né? Um espírito imortal com várias existências, aprendendo assim uma série de coisas, crescendo e podendo, quando nós podemos ver nesse ponto de vista, nessa perspectiva, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, tem o item chamado o ponto de vista. É como nós nos olhamos, nos entendemos. Se nós nos olharmos como esse corpo, né? Tudo aquilo que acontece aqui parece muito maior do que realmente precisa ser. Se eu me vejo como um espírito em evolução, aquilo que me parece às vezes, e é triste, aqui na Terra, nós podemos ressignificar. E esses momentos passam a ter pode ser até triste, mas eles passam a ter um significado de aprendizado, não é? Então, aquilo também é um tipo de felicidade, que eu consigo ver desta maneira. Se eu consigo enxergar que aquilo que eu perdi materialmente pode ter alguma outra razão de ser, né? Aí eu não me desespero, eu sinto que existe um porquê, eu posso não saber exatamente ainda. Aí nós vamos para o livro dos Espíritos, na questão 614,
os espíritos nos dizem que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Quer dizer que, onde está mesmo as leis de Deus? Onde é que estão? Na nossa consciência, né? Depois foi para o livro para a gente dar uma lembrada, né? Então está lá no Evangelho, alguns falam, está lá no livro. No livro é um lembrete. Mas Deus, na sua perfeição, colocou na nossa consciência. Quando eu me afasto, né, de Deus, quando eu me afasto dessas leis, a consciência acusa. Aí é quando eu não consigo ser feliz. Então, viver bem com a nossa consciência e fazendo certo é ser feliz, é já ser feliz. E aí nós escutamos e aprendemos que, claro, estamos encarnados, aí a gente escuta assim, ó, a felicidade não é deste mundo. Isso não significa que eu não posso ser feliz enquanto encarnado. Eu não preciso esperar estar no plano espiritual para poder ser feliz. Tudo aquilo que eu estiver vivendo agora, aqui, né, como homem, humanidade, né, no mundo, né, nesse mundo encarnado, mas com os olhos voltados para essa lei divina, né, não preciso ser religioso, não preciso viver enclausurado, muito pelo contrário, é viver na nossa vida mesmo, no nosso dia a dia, com a família, né, com as dificuldades, com os desafios e ainda descobrir que a gente pode ser feliz aqui, porque nós estamos com paz de espírito, né? Estamos tranquilos, mesmo que na luta diária. Então vejam que nós podemos estar tristes com as coisas do mundo e felizes porque a consciência está em paz. E o contrário também pode ser verdadeiro, não é verdade? Vejam bem, alguns pensam, têm a ilusão de que ser feliz é não ter problemas. Nessa época, nessa evolução que nós estamos, isso é totalmente impossível, é inviável, é até não produtivo. Porque quando nós temos um problema, uma dificuldade, um desafio, nós temos que desenvolver o quê? Olha a sabedoria de Deus. A nossa inteligência, né? Os nossos talentos para resolver os problemas. Somos testados na confiança, na fé e uma série de outras coisas. Então, isso tudo faz com que, às vezes, a gente pode ser o contrário. A gente, às vezes, pode estar muito contentinho, né? Muito alegre, achando que está feliz, mas é uma felicidade não real. É algo e tudo bem, né? Gostei. Fui lá, comprei um carro novo. Ah, legal. Joia. Ponto. Né? Ao passo que, às vezes, ao estar na ajuda, ajudando alguém, vivenciando alguma situação que aparentemente não é o que nós chamamos de, né, grandes festas, grandes alegrias, é o momento em que eu estou mais crescendo como espírito imortal. E aí eu sou mais feliz. E essa conquista, ela não se improvisa, ela não é automática. Eu tenho que exercitar a cada dia para me renovar, né? E como que nós exercitamos qualquer tipo de valores na nossa vida? Sozinhos? Não. Sozinho é muito fácil. Eu quero, eu faço, tá bom para mim. Olha que coisa boa, né? Eu sozinha não estou testando absolutamente nada, né? Às vezes eu consigo brigar comigo mesmo, né? Assim, de repente você fala, nossa, eu não tenho paciência nem comigo, né? Mas a convivência, né? No mundo que nós estamos, que é um mundo ainda perfeito, né? Nós não temos assim, todos nós temos alguma coisa por trabalhar. Não quero chamar ninguém de imperfeito, não, tá? Estou só falando que é a situação do nosso mundo atual e nós, por conseguinte, estamos aqui, não é por acaso, né? Estamos aqui, a não ser que nós sejamos grandes missionários, né? Nós ainda temos alguns pontos a trabalhar. E para isso nós vivemos em sociedade, não é? Nós convivemos, nós precisamos trabalhar essas imperfeições
porque ainda temos alguns resquícios de orgulho, eu estou sendo boazinha. Alguns, né, têm mais apego à matéria, e apego à matéria não é só as coisas, só não, às vezes é apego às pessoas, né? Ai, Deus me livre, né, desencarnar, e fulano, vai ter uma lista de gente que a gente não quer ficar longe, não é? A gente tem uma série de situações ainda de querer burlar as regras. É uma rebeldia espiritual, eu gosto de dizer, né? Eu sei que assim é o certo, mas não é o que eu estou com vontade de fazer. É igual dieta, né? Eu sei o que eu preciso comer para emagrecer, mas não quero, né? Então a gente faz esse jogo, né? E justifica. A gente é tão inteligente que a gente justifica uma série de atitudes que vão contra as leis de Deus, né? Pequenas coisas às vezes, outras maiores também, cada um pensa, né? E muitas vezes ainda a gente quer, se não é algo que eu desejo, de uma maneira egoísta para mim, vai ser para minha família, para o meu marido, para os meus filhos, né? Não temos isso, né? O pronome possessivo impera de uma maneira muito radical. Então, quando nós convivemos em sociedade, quando nós convivemos com outras pessoas que, assim como eu, também está lidando com todos esses pesares, esses problemas, nós temos que exercitar. Não tem jeito. Nós vamos aprendendo a ser mais altruístas, menos orgulhosos, né? E se não aprendemos, nós sofremos, né? Então, é algo que nós precisamos perceber que desde começa na família esse tipo de exercício, né? Então, nós vamos vendo que na família, principalmente na família, onde nós temos mais liberdade, né? A gente fica meio sem filtro, às vezes, na família, né? A gente precisa, a gente começa a sentir que temos aqueles espíritos conosco que são espíritos afins, e aí, mesmo assim, ainda temos concessões, né? Não é porque a gente tem afinidade que a gente não tem diferença de pensamento, né? De vontades. Então, nós, aí já é difícil. Imagina com aqueles que a gente tem contas a ajustar. Então, essa convivência, né, onde ainda nós estamos compartilhando não só, né, situações, mas estamos compartilhando esse tipo de diferenças de comportamento, mas imperfeições de diversos matizes, né? Nós começamos esse processo, às vezes, de ressentimentos, de mágoas, de melindres, não é? Em que nós precisamos trabalhar neles. É isso que nós vamos chegar. Então, o que é mágoa? Mágoa, ressentimento. Eu gosto da palavra ressentimento, porque dá essa ideia do ressentir, ficar sentindo, né? Sente, ressente, vai sentindo. Então, eu vou lá, tomo um soco no meu rosto, assim, né? Se eu não deixo passar isso na minha mente, na minha cabeça, esse soco, cada vez que eu lembro, eu tomo outro soco, né? Eu fico, né, me nocauteando pelo pensamento. Então, é um pouco isso. A mágoa é uma dor emocional e é causada por uma ofensa, né? Uma injustiça, uma traição, uma indignação, uma série de coisas. Então, como que acontece? Nós sabemos disso. E nós temos esse desejo incessante, porque a gente já sabe que a gente quer ser uma pessoa melhor. A gente já está aqui porque a gente está procurando ferramentas, né, cúmplices para conseguir, né, melhorar. Não é isso? Então, quando a gente sente alguma coisa como raiva, como ressentimento, melindre, a gente fica ofendido. O que acontece? A gente acha, nossa, isso não é legal, não gosto, não quero sentir assim. Eu não quero estar ainda nesta posição, não é? Eu não gostaria de estar ainda aí.
E aí, o que a gente faz? Em vez de desejar conhecer o que está realmente sentindo, nós, e trabalhar na reforma íntima, a gente entra no que a gente chama de tortura íntima. Porque aí eu me torturo mentalmente, estou falando em geral, se você não faz isso, está tudo bem, ótimo. Mas a gente fica se torturando, ou a gente faz de conta que não sentiu porque é feio, porque eu não quero, né? Eu não posso sentir, eu não me dou esse direito de sentir, ou então eu fico me torturando por que eu senti, por quê. Só que eu preciso trabalhar no quê? Em vez de jogar, né? A gente joga para debaixo do tapete, porque é mais fácil. Como não dá para jogar mágoa para debaixo do tapete, literalmente, onde é que ele fica? A mágoa fica no coração. Olha a figurinha, coitadinha, né? É isso que a gente faz. A gente dá aquela amarrada, né? E vai carregando, né? A mágoa, a dor, esse sentimento. Mas existem funções para esse sentimento, né? Tem nada de feio, tem nada de negativo, errado, né? Porque se ainda sentimos, tem que ter uma função. Deus não faz nada inútil, não é? Ele não deixa a gente sentir alguma coisa que não tenha nenhuma utilidade. Então, nós vamos aqui pensar que as emoções, elas têm funções corretivas. Então, tudo aquilo que eu sentir, em vez de eu jogar embaixo do tapete, guardar, esconder, fazer de conta, mascarar, é melhor a gente procurar as causas, não é? É melhor a gente entender o que está sentindo. Se eu sentir raiva de alguém, por mais que eu não goste de estar sentindo isso, é importante eu saber por que eu estou sentindo isso. Por quê? Mexeu com o meu orgulho, com a minha vaidade? Será que eu estou com raiva porque falou uma grande verdade e eu não gosto de ouvir? Não é isso? Tem alguma razão, porque esse sentimento que me incomoda é o que me desperta, se eu quiser despertar, não é? Não adianta, é muito bonito o que nós estamos falando, que nós estudamos, mas se eu quiser, eu posso viver uma vida inteira fazendo de conta, né? Aí a gente põe aquela cara de boazinha, né? E dá o sorriso, por dentro está se corroendo e por fora está fazendo de conta. E o que acontece? A gente adoece, né? Muito bem, então a mágoa, olha o que ela nos sinaliza. A mágoa sinaliza que, primeiro, eu criei uma expectativa, às vezes no outro. Então, em vez de falar assim, ah, fulano me magoou, né? Vamos pensar, será que o fulano é aquela pessoa que eu imaginei, que eu idealizei, ou eu achei que fosse eu, né? Ninguém me falou nada, ele não tentou me vender nenhuma ideia, mas eu projetei uma pessoa que não existe, não é assim a pessoa. E aí eu me decepciono, me frustro, eu me magoo, porque daí a pessoa vai fazer uma coisa do jeito que ela é, eu não aceito, me magoo e ainda sou a vítima. Olha como a gente faz assim, né? Vai dar uma virada às vezes nas situações. Assim como também, às vezes, a pessoa tem uma expectativa, me pede alguma coisa. Eu não quero fazer. Eu não posso fazer. Eu não tenho tempo, sei lá, qualquer coisa. Em vez de eu dar os limites e dizer, olha, sinto muito, mas não, eu faço. E aí, sabe o que acontece? Eu me sinto abusada, tiraram vantagem de mim. Fui eu que falei que sim, não é? Então, a gente começa a perceber como certas emoções, elas estão, se eu prestar atenção, eu consigo enxergar esta função corretiva, porque daí eu posso me corrigir. Eu posso nem me magoar. Se eu prestar atenção, eu falo assim, mas do que eu estou magoada? Por que eu estou chateada com a pessoa? Não é? Eu que criei isso. Não é sempre, né? Claro. Alguém vai falar assim, mas já tive 500 situações que a pessoa me magoou e eu não fiz nada. Bom, vamos pensar, né? Porque a gente sempre tem uma parte nessa história. Se não está explicada agora, tem alguma relação aí que a gente não sabe.
Então, o problema da mágoa é muito mais de quem se magoa do que o outro que foi idealizado, né? O outro tem culpa, né? Se vocês acharem que sou assim, né? Toda bondade, tudo isso, tudo aquilo, aí já é só o problema de quem está pensando, né? Se eu fizer alguma coisa, não pensem que eu sou essa pessoa que o outro está idealizando. Então, a mágoa, né, ou esta emoção, né, não quando a gente continua, porque a mágoa já dá aquela ideia, às vezes, de que você, né, já está cultivando alguma coisa. Mas quando você começa a sentir isso, a gente também tem condições de reavaliar a convivência, né, as amizades e tudo mais. Olhando de uma maneira bem simples, né? E qual a maneira mais simples da gente se ver? Como espíritos, como irmãos, né? Tentando e buscando a mesma coisa. Né? Esse ser feliz, quem não quer ser feliz? Não é? Então, tem o contrário. Se a gente continua se afundando nesse sentimento, aí eu posso realmente me tornar uma pessoa muito amarga, pessimista, desagradável, né? Não tem situações assim que você às vezes chega, né? Tem pessoas assim que você chega, já vem aquela carga junto, né? Porque a gente carrega, é comum, né, carregar essa energia, o que nós pensamos. Nós somos o que nós pensamos. Então, se eu ficar cultivando isso, fulano é assim, o outro é assim, eu não gosto, isso não dá, ninguém me ama, ninguém me quer, papapá, a gente começa a ter esse tipo de, né, de hálito espiritual, vamos dizer assim. Muito bem. E falamos que a mágoa, quando instalada e cultivada, alimentada, ela pode corroer. Claro que em algum momento cada um pode ainda sentir, porque nós ainda estamos neste mundo, mas que seja passageiro e não se instale, porque é tóxico e faz com que a gente fique preso. Alguém de vocês já teve aquele dia que aconteceu alguma coisa e você ficou o dia inteiro remoendo aquela e não conseguia fazer nada, né? A gente fica assim, a cabeça fica totalmente tomada com aquilo, com aquela situação e não consegue produzir nada, fazer nada, né? Isso é começar a correr, às vezes com a gente mesmo, né? A gente fez alguma coisa e não gostou, a gente mesmo não gostou, não consegue se perdoar, não consegue deixar passar e fica remoendo. E às vezes nós ficamos realmente paralisados. Então, para que a gente não fique doente, tanto do corpo como da alma, ou né, do nosso psiquismo, podemos falar doenças emocionais, mentais, e aí vai. Qualquer doença que pode, às vezes, realmente a gente vai somatizando no corpo, inclusive, esses sentimentos. Eu vou contar uma historinha para vocês, que é uma historinha que eu achei muito interessante para ilustrar o que significa carregar mágoas na nossa vida. O professor, ele um dia falou para os alunos levarem uma sacola de batatas para a escola. Lá, ele disse assim, agora vocês peguem cada batata, cada pessoa que vocês lembrarem de ter te magoado, te ferido, te feito mal, escreve o nome na batata, põe a batata de volta na sacola. Não só isso, mas levem esta sacola semana inteira. Você tem que carregar para todos os lugares que você for, carregue a sacola de batatas. Bom, claro, com diferenças de peso, mas algumas ficaram bem pesadinhas, né? Quantidade de pessoas, né? De batatas. Agora, as batatas começaram a apodrecer, certo? O cheiro da batata, alguém já viu? Já sentiu o cheiro de batata podre? Nada bom. Então, e outra coisa, não podia esquecer as batatas, tinha que ficar lembrando das batatas. É um pouco assim a analogia com as nossas mágoas.
As mágoas, elas começam a apodrecer, né? Porque elas vão ficando antigas, elas vão ficando repetitivas, elas vão nos trazendo outros ângulos pesados daquilo que aconteceu. E elas são pesado carregar. Nós levamos para todos os lugares conosco, porque está aqui e aqui. E ocupa um lugar que poderia estar sendo usado pela nossa mente por algo muito mais produtivo, mas não tem espaço, porque eu estou presa naquela situação. Sabe quando a gente toma passe, que primeiro a gente dispersa, para depois a gente repor as energias? Quem não sabe, depois a gente explica, né? Então é a mesma coisa. Se o meu coração está carregado de mágoas, ele não tem espaço para o amor, né? A gente pensa que não, a gente pensa que tem lugar para tudo, mas é limitado. A gente se perde nessa lembrança. Então, gente, vamos jogar fora as nossas batatas, né? Vamos pensar nesse exercício. Vamos escrever aqueles que a gente acha que estão em dívida conosco, né? Nos magoaram. E aí a gente joga fora. E aí, evidente, como é que nós jogamos fora essas batatas? Todo mundo já sabia, né? Que é o perdão, né? O perdão é a forma que, claro, que quando nós estamos magoados, parece impossível, né? Ah, não vem com essa história de perdão, né? Não é assim a nossa reação? Eu não quero saber disso, não é? Porque é difícil, se fosse fácil, né? Não teria tanto valor. Mas nós vamos assim trabalhando e exercitando, assim como nós aprendemos, né? Que Jesus nos ensinou o amor incondicional e nós estamos aprendendo a amar, não é isso? A gente ainda não sabe amar como Jesus, né? Ainda o nosso amor é um pouquinho torto, né? Mas tudo bem, já estamos no ensaio. Então façamos a mesma coisa com o perdão, porque o perdão é filho do amor. Então, se eu consigo aprender a amar, eu vou me desligando de certas coisas. Porque aí, né, os espíritos mais avançados, mais adiantados espiritualmente, né, ele tem certas coisas que, para mim, podem me magoar, podem me chatear, pode me dar tanto, né, mexer com o meu orgulho, com a minha vaidade, com isso, com aquilo, e para aquele espírito não faz nem coceguinha. Aquilo lá não é nada. Porque é uma infantilidade, às vezes, do outro, né? Ele ainda não aprendeu, não sabe, né? Então, a gente vai com isso trabalhando em nós o perdoar, que a palavra é muito interessante, que é perdoar, que é doar integralmente. Achei tão lindo, né? A gente pensar que quando eu estou perdoando, eu estou doando, eu estou dando, né? Integralmente. E aí, nós muitas vezes, na dificuldade de perdoar, nós precisamos exercitar um outro tipo de perdão ainda, que é sem palavras. Porque o perdão de chegar lá e faz de conta, não adianta. Não adianta, não precisa você chegar, esse perdão egóico, né? Ah, me desculpe, porque é o que eu tenho, é o meu dever, eu devo perdoar. Esse não conta, né? Esse daí é, como diríamos para inglês ver, não é? Não funciona. Agora, quando nós temos esta dificuldade, porque há situações, às vezes, antigas, né, gente? Não é tão assim. Se alguém passar e me dar um pisão no pé, dá para perdoar mais rápido, não dá? Dói, a gente vai, mas tudo bem, whatever, vamos lá, tudo bem, né? Agora, às vezes, na família, né? Com uma pessoa, às vezes, faz uma coisa realmente muito desagradável, né? A gente tem mais dificuldade, claro. Então, aí a gente pede esse perdão sem palavras, enquanto não conseguir no perdão real mesmo, é a prece, é pedir ajuda à espiritualidade maior para que eu consiga limpar o meu coração e poder entender que
todos nós estamos no mesmo barco. Então, o outro está errando, pode ser até que a gente vai falar, ele nem está tentando, né? Porque a gente gosta também de dar uma avaliada, né? No outro, né? Nem está tentando, nem se arrependeu, nem isso, nem aquilo. Mas isso é entre ele e o Pai, né? Não é, Deus não precisa de justiceiro. Nós não precisamos virar justiceiro. Não devemos. Então, se o outro está errando, oremos pelo outro e deixemos o outro resolver aprender por conta própria. É difícil, né? Porque a gente quer levar, principalmente se alguém da família, a gente quer levar junto, né? Vamos nos perdoar. Às vezes nem a gente está conseguindo, mas está nessa tentativa, né? Mas é importante a gente saber que esse perdão, ele não é um ato, não é ato religioso, não é assim, só Deus que consegue perdoar, só Jesus, ou os espíritos superiores, vocês já ouviram isso? Alguém falar, não, quem sou eu para perdoar? Eu gosto da falsa modéstia, né? Quem sou eu para perdoar? Né? Só Jesus que perdoa. Então, eu peço a Jesus que ele perdoe, porque eu não vou perdoar, né? Olha que desculpa esfarrapada que a gente dá, né? Mas é isso que a gente faz, facilmente. E aí, o Jesus, claro, ele nos mostrou, nos exemplificou, né? Nos ensinou, ensina sempre. Mas aí, veja que até os médicos da Terra hoje falam o que para gente? Receitam perdão. Vocês já viram isso? Eles receitando perdão. Perdoar nos liberta do outro. Eu não estou passando a mão na cabeça do outro. Se ele errou, mas não sou eu que vou julgar, condenar, crucificar ou fazer qualquer outra coisa. Eu posso simplesmente ajudar de outras maneiras. Então, a gente não perdoa porque é bonzinho, mas a gente vai se libertando do nosso coração, esse lixo emocional, palavrinha bem pesada mesmo, que é para marcar a nossa mente hoje, né? Porque a gente vai acumulando realmente todo esse lixo no coração e na mente. Então, nós temos, sim, muitas expectativas. Também temos os nossos fantasmas, né? As nossas inseguranças. E quantas vezes isso é que faz com que as nossas relações, a gente compromete as relações por conta da nossa própria situação emocional, espiritual. Então, sejamos assim, bem claros e temos a nossa parte em qualquer relação que a gente tem com o outro. Temos a nossa responsabilidade. Não podemos só olhar e... É fácil, né? A gente gosta de jogar a culpa para o outro, mas o outro fez. O outro é responsável. Cada um tem a sua parte de responsabilidade. Então, lembra que a gente falou do passe, falou da leveza? Para a gente abrir esses caminhos, essa energia do bem, nós precisamos realmente trabalhar no perdão, nesses atos de perdão. Porque hoje a gente quer ser feliz, essa é a fórmula que nós estamos buscando. E para isso, nós vamos buscar, a única coisa que a gente pode fazer é fazer o que é certo, aquilo que traz paz para o coração. Para mim, a minha vida, a minha paz, ali, né? Para que aquilo que acontece à minha volta com outras pessoas, elas, claro que mexem com a gente, afetam a gente, mas não precisam ser para nós uma prisão e ficarmos atados àquela pessoa, ligados à pessoa por um sentimento que não seja positivo, não é? Vamos ficar ligados, né, com sentimentos bons, né? Porque aqui nós falamos, claro que não é um ato religioso no sentido de que o perdão, ele foi ensinado sim, e é sempre ensinado por Jesus,
Mas não é só a gente jogar a responsabilidade. Então, eu vou lá para o centro, porque lá eu consigo, né? Ou para a igreja, para o templo qualquer, porque lá eu consigo ser uma pessoa boa. Eu consigo, né? Não, nós temos que trabalhar tudo isso que nós aprendemos em todos os momentos, em todos os lugares. Aqui são os lembretes que a gente se ajuda, né? E se ajuda também nos momentos que a gente está caindo, porque a hora que a gente se sente mais frágil, mais vulnerável, né? Nós podemos aproveitar dessa comunidade ou outros em outros locais para poder se ajudar, mas não no sentido de resolver por mim. E Jesus disse: olha, para a gente limpar o coração para ver o Deus que habita em nós, o divino, aquilo que nós podemos fazer, né? Porque ele não disse que a gente poderia fazer tudo o que ele fez e mais. Como é que é isso? Pode demorar um pouquinho, mas a gente pode conseguir. Mas nós precisamos exercitar. E amar os inimigos, então, né? Imagina, se é difícil perdoar a pessoa na minha família, aí alguém vai falar assim, porque aquele lá é bem meu inimigo mesmo, né? Tá tudo bem, mas a gente tem um pouco de tudo, né? Mas amar os inimigos que a gente aprende no Evangelho é a gente poder ver, como nós falamos no início, tudo vai se fechando ali, né? A gente falou em felicidade, nós podemos amar o inimigo, não vai ter o mesmo sentimento, a mesma confiança, a mesma tranquilidade do que um amigo, alguém, já os nossos amores, né? Os desafetos é um trabalho a ser realizado, é a gente poder olhar e dar a chance da gente se entender um dia, né? Não desejar o mal, às vezes a gente só consegue isso, né? Não desejar o mal, não ficar alegrinho quando a gente sabe que o outro teve um problema, né? Será que a gente está conseguindo isso, né? Então, várias formas, inclusive, de buscar perdoar aquele que nos ofendeu. Então, às vezes é meu inimigo porque eu tive algum problema, alguma situação, né? Só que se eu conseguir olhar para ele e pensar, eu também não preciso de perdão. Eu nunca fiz ou nunca faço absolutamente nada que precise, que eu gostaria de pedir e ter o perdão. Mais que isso, eu gostaria de ter o perdão tantas vezes que eu errar. A gente não quer? Eu errei. Aí eu pedi, né, perdão. Fui perdoar. Errei de novo. Quero perdão. Vou perdoar. Quantas vezes? Então, Jesus não tem vezes, né? Quando a gente pensar nessa 7 vezes, não, mas 70 vezes, 7 vezes, fica meio um loop aí, né? 70 vezes, 7 vezes, vezes. Quantas vezes? 490. Eu acho que é mais, mas tudo bem, a gente continua. Já 490 é um bom número, né? Mas, enfim, é sempre, né? Sempre que eu erro e peço perdão, eu não desejo o perdão, e por que que eu vou contar? Você errou, agora errou de novo. Ah, não, agora eu não quero, não. Não aceito mais. Então, vejam que é uma palavra que nos traz uma carga de responsabilidade perante a vida muito grande, né? Porque não é assim, mas eu não tenho ninguém para perdoar. Não é só assim. Não é às vezes um alguém, é no dia a dia e nas coisas que nós vivenciamos em todos os lugares. Sempre, né? É olhar para o outro sempre com esse olhar que Jesus olha para nós. Nossa, como é que Jesus olha para nós? Olha para a humanidade. Ele olha vendo o nosso potencial. Ele não olha só para nós naquilo que nós erramos hoje. Não é esse screenshot, né? Não é assim.
né? Olha como esse ser imortal, com a capacidade de chegar à perfeição que nós vamos chegar. Mas, então, não é com esse olhar crítico que muitas vezes nós nos perdemos. Então, vale a pena a gente se livrar de mágoas, de ofensas, de parar de tanto melindre, né? De tanto dodói, né? Qualquer coisa. Cada um pensa. Talvez a gente não esteja mais nesse ponto. Será que a gente está se pegando em cada coisa que outro diz? Ah, mas falou assim. Olha, mas olhou para mim torto. Olha, eu acho que tem uma série de coisas, né? Quantas coisas que nós criamos que às vezes nem existiu. Já ouviram falar em mal entendido? Não é? O que é um mal entendido? Mal entendido. Eu entendi uma coisa, você entendeu outra, eu falei uma coisa, outra, não é? E aí, de repente, fica uma briga de anos. A pessoa nem se olha mais. E se for olhar para a situação, é uma situação que uma palavrinha, uma conversa resolveria. Não precisava mais nada, né? Então, veja que além da gente estar seguindo os ensinamentos de Jesus, que daí já é tudo de bom, nós estamos trabalhando nossa saúde espiritual e emocional. Então, nem precisamos chegar a ter que perdoar, não. Vamos dar um passo para trás e vamos pensar em não nos magoar. Né? Percebe? É mais fácil, porque se eu não me magoo, eu não tenho trabalho de perdoar. Não é assim? Será que a gente consegue? Né? Então, e o perdão é bom para quem? Para mim. Né? Se eu perdoo, eu sou o primeiro a ser beneficiado, a primeira a ser beneficiada. Né? E tem gente que fala assim, ah, mas se eu perdoar, eu vou estar falando para ele, a mensagem que o outro recebe é que eu concordei com o que ele fez. É que eu passei a mão na cabeça. É que, né? Quanto que isso é importante? Não é nada disso. Se eu perdoo, só significa o seguinte: eu não sou melhor do que ninguém, né? Para achar que eu não posso errar igual. Quem tem autoridade moral, né? Para olhar para o outro e se achar melhor que o outro. Tudo bem, vai, eu posso não errar naquilo, mas eu posso errar em outra coisa. Não é assim? Então, se a gente conseguir trabalhar nisso, a gente não importa o que o outro, se o outro achar que eu achei bonito, né? Tá vendo como é tudo muito nosso orgulho? A gente quer estar certo. A gente quer, a gente não perde né, de falar até o último minuto, porque a gente precisa, é muito orgulho da gente. E olha que imagem, né? Que a gente aprende que quem oferece flores, nossas mãos são as primeiras a ficar perfumadas. Então, eu posso dar a flor para o outro. Antes do outro pegar a flor, as minhas mãos já ficaram perfumadas. Assim é o perdão, né? E eu fico com o meu coração alegre, porque eu perdoei. Vocês já viram situações em que a pessoa teve alguém que, sei lá, matou um filho, fez mal para um ente querido, e a pessoa dizia assim: eu preciso perdoar, porque senão eu não consigo me libertar da pessoa. Já ouviram isso? A gente já viu quantas vezes isso? Porque o ódio, a mágoa, o ressentimento nos prende mentalmente, com a nossa energia, né? Energicamente. Nossa, eu ia falar e pareceu que estava errado. Então, essa energia, porque nós criamos esses fios mentais que fica ligado à pessoa, né? Fica conectado. Então, em algum momento eu preciso realmente me libertar destes fios. E estes fios, imagina, se eu desencarno, eu paro de sentir?
pela pessoa, essa mágoa, esse ressentimento, aí é complicado, né, gente? Porque aí a gente vai arrastando, nem estão falando, melhor a gente ficar de bem agora, acertar a situação agora. E o outro, se ele não quiser, se ele não aceitar minhas flores, se ele não aceitar o meu perdão, às vezes nem fala comigo, não dá nem para pedir, né? Não aceita. Isso é algo que a pessoa, o outro, tem para ele, né? Ele vai resolver. Não tem situações em que nós, às vezes, estamos lá lembrando da pessoa, lembrando, a pessoa nem lembra mais que eu existo. Já fez, já melhorou, já está numa situação. Vocês já leram romance espírita? Alguém já leu algum romance espírita? Já? Alguns, né? O que acontece às vezes? Aquele que foi, que recebeu alguma coisa, às vezes, ele não consegue perdoar e ele fica preso àquela situação, mentalmente, né? Fica preso. Vai, aí desencarna, vira obsessor. Ele não tem paz, ele fica ali conectado com aquela pessoa, com aquela situação. O outro que cometeu o erro, né? Vamos falar até um crime, né? Vamos exagerar, né? Ele já fez, ele já se arrependeu, ele já seguiu a vida, já melhorou, já ajudou, já resgatou. Às vezes já está lá numa posição. Aí ele fala: meu Deus do céu, lá o outro, né? Deixou lá ajudar, ainda vai lá e ajuda. Não é assim? Porque a gente não. O que prende a gente realmente é esse sentimento ruim, né? Que nós às vezes ficamos. Então, deixar assim alguns pontos de reflexão, tá bom? Então, vamos lá. Não deixar de lado os melindres, as ofensas, esses sentimentos que nos fazem tanto mal e vamos ficar bem com a nossa consciência, né? Vamos nos aceitar como nós estamos agora e trabalhar para melhorar, né? Aceitar que somos todos aprendizes e não pensar em erro como erro propriamente dito. O aprendiz está aprendendo. Ele erra porque ele está aprendendo. Se ele não faz nada, ele também não está aprendendo, né? Então, às vezes, no fazer, né, a gente pode errar. Então, as pessoas são diferentes, há tempos diferentes, né? Naturezas diferentes. Então, esse respeito que está tão fora de moda, né? A gente vê tanta gente que não consegue nem ouvir o que o outro sente. Vai no Facebook ali, não vou cancelar porque eu não aguento o que o outro está pensando, né? Gosto muito de fulano, né? Mas não, vou cancelar porque isso aí não dá para mim. E que gostar que é esse, né? Ora, cada um tem o direito de sentir, de pensar, de acreditar, não é? Cada um tem o seu ritmo, tem a sua vontade, né? Então, nós precisamos trabalhar nisso. É natural na evolução. E olhar, como nós falamos, né? O potencial de cada um. Quando a gente olhar para alguém e ver só um monte de coisa assim, falar, ai meu Deus, né? Aí a gente lembra de Jesus, né? Fala assim, não, peraí, vamos achar uma coisinha boa, né? Vamos procurar alguma coisa na pessoa? Tem, claro que tem. Às vezes está bem escondido, né? Às vezes a pessoa não tem oportunidade de expressar, está com dificuldades nesta vida, né? Não precisamos resgatar ninguém, nós não temos que salvar ninguém está falando isso. É só conseguir olhar com empatia, com compaixão. Eu não preciso estar grudado na pessoa para eu poder respeitar a pessoa. São coisas bem distintas, certo? E por nós, né, gente? Vamos ter esse cuidado com a gente, né? Porque se amar não é só fazer unha, cortar cabelo, né? Isso é uma coisa. Isso é aquela alegria, aquela felicidade lá do começo, né? Faz parte. É claro que a gente quer ficar bonitinho, né? Dentro do possível, né? Mas é a gente se amar no sentido de olhar para a gente com a mesma compaixão. O auto-perdão não é, de novo, não é eu falar, puxa, Tânia, que legal, você fez essa coisa errada. Não, não é isso, claro que não. É a gente reconhecer tudo isso que nós falamos com a gente também.
né? É a gente se respeitar e dizer, olha, eu não vou dar saltos, eu estou aprendendo. Então, eu não vou acordar amanhã e estar num patamar, né? Se eu estou aqui, eu não vou acordar aqui amanhã, né? Não existe milagre. O que existe é aquela imagem da escada, né? Com os degrauzinhos assim, ó. Se eu quiser dar um passo desse tamanho, eu vou cair da escada. Então, a gente vai nesse exercício, nesse ato de amor. E sejamos felizes, mesmo nos momentos desafiadores da vida, né? Somos felizes. Acho que essa é aquela mensagem que às vezes a gente esquece de encontrar a felicidade naquilo que nós temos e somos hoje. Hoje, essa aqui é a minha melhor versão espiritual, né? Desde quando eu comecei. Não é assim que a gente está? É a nossa melhor versão. Porque algumas reencarnações anteriores, não sei muito bem o que eu fazia, não. Né? Graças a Deus, a gente não sabe. Né? Mas a gente está melhorando, a gente está aprendendo, a gente está crescendo. Então, vamos buscar ser felizes agora, com tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nos acontece, e não nos vitimizarmos, né? Não nos magoarmos, não nos ressentirmos, e buscar usar uma comunicação, né? Se alguém fez, falou qualquer coisa que não caiu, não desceu bem, né? Por que a gente não se acalma e procura ter uma conversa, não para dizer que eu estou certa, né? Para isso é melhor ficar quieto, mas para trocar uma ideia e tentar amenizar aquela situação, nem que for para concordar que discorda, né? Às vezes, em casa, eu falo para o marido, falo assim, olha, vamos entrar num acordo aqui? A gente nunca vai concordar com isso. Então, tá tudo bem, você pensa assim, eu penso assim, tá ótimo. Não precisamos concordar. A convivência não é concordar com o outro, é respeitar as diferenças com o outro. E é isso que realmente a gente sente que o mundo está precisando, né? Nesse momento de tantas diferenças, tão radical, né? Essas coisas assim, tão fortes, a gente procurar encontrar essa felicidade, essa alegria de viver, olhar com gratidão todos os dias, acordar de manhã e ver aquilo que está bom na vida da gente, né? Às vezes, a gente precisa fazer uma listinha. Eu adoro listinha. E às vezes a gente precisa colocar na listinha, olha, os prós e os contras, né? E isso aqui tá bom, isso aqui não tá. E aí a gente faz assim, um pouquinho, né, para a gente ficar mais alegre, a gente nos prós, sabe o que a gente faz? A gente estica, sabe? Então, não fala assim, eu tô bem de saúde. Nossa, meu coração tá funcionando bem, eu não tô com nenhuma dor. E aí a gente estica, aí a nossa lista fica assim, ó, não é? Por quê? Para que a gente perceba, porque são coisas importantes, cada dedinho, né, cada unhinha, vai quebrar uma unha para ver como dói, né? Quando quebra assim, bem na carne, não é? Então, tudo isso é importante. Estar bem, estar feliz, estar alegre, mas não uma alegria de faz de conta. É uma alegria que sai do nosso coração, a gratidão pela vida. E que a paz esteja em nossos corações, tá bom? Muito obrigada. Para de gravar.